gente muda de assunto e de país, isso mesmo, isso porque hoje completam 100 dias do governo Donald Trump à frente da Casa Branca, lá nos Estados Unidos. Governo marcado por diversas manifestações políticas, ideológicas, mudanças de pensamento, taxação, imigração. Então é assunto para a gente falar que não acaba mais. Mas hoje eu recebo aqui no boletim nosso parceiro, Fernando Hessel, que é observador da Casa Branca. Fernando já está aqui comigo? Muito boa tarde, Oi, Neila, Fernando. boa tarde, tudo bem aí com vocês? Um prazer estar aqui falando com você. Prazer é todo nosso. Conta pra gente primeiro onde é que você está nesse momento. Bom, eu estou na Flórida neste momento e falando ao vivo aqui com vocês. Olha, vamos falar aqui sobre esse balanço dos 100 dias de governo Donald Trump, mas eu quero começar pelo final. Por quê? Já se tem uma nova pesquisa que mostra mais rejeição de Donald Trump diante dos cidadãos e dos eleitores norte-americanos. Como é essa pesquisa? Qual foi o resultado? E se você, Fernando, tem visto na prática essa rejeição de fato pelos americanos por aí? Ô, Neila, esses 100 dias aí parecem mais 100 anos, né? Porque tanta coisa aconteceu neste curto período de tempo que realmente dá essa impressão de que passaram-se muitos anos aqui nos Estados Unidos. Realmente o presidente Donald Trump não deixa a gente quieto aqui. Mas falando da pesquisa que você traz aqui, a gente precisa entender que esse tipo de pesquisa feita pelos veículos de comunicação, por alguns veículos de comunicação dos Estados Unidos, ele é apenas um retrato da atual situação, diferentemente de uma avaliação de governo, até porque você avaliar um governo, você precisa de muito mais tempo para você ter um pouco da reação da economia, para você aí, na verdade, saber realmente qual está sendo a real sensação e de que as ações estão impactando o americano em si. Então a gente precisa entender isso. O que foi feito agora, recentemente publicado, e aí a gente está falando de popularidade de Donald Trump, ela se assemelha muito a uma pesquisa feita em campanha eleitoral, como do ano passado. Então ele só vai fazer uma fotografia. Agora a gente precisa ver os números. E aí a gente vai descobrir realmente a popularidade real do presidente americano no próximo mês, que é quando vai ser divulgada a nova taxa de inflação nos Estados Unidos e que há toda uma expectativa aí de aumento dessa taxa de inflação. E qual é a sua visão, estando nos Estados Unidos, conversando com as pessoas, qual é a sua visão da população, opinião deles sobre Donald Trump nesse momento? Olha, realmente há uma confirmação dessa pesquisa. As pessoas estão bastante incomodadas e inseguras. Talvez esta seja a palavra mais adequada para você poder representar essa sensação. Então a gente circula em vários meios, desde do transporte público até os grandes empresários, existe aí um temor, uma grande insegurança. Então isso, de certa forma, ajuda a validar essa pesquisa que foi feita. Então existe um grande temor sobre isso, inclusive dentro do próprio partido do presidente, do Republicanos, que ali praticamente 90% apoiam o presidente Donald Trump, o restante ali está em dúvida, e esse restante aí, em termos de 10, 20%, ela é capaz de fazer grandes estragos, inviabilizar grandes projetos do atual governo. Então a sensação que a gente tem realmente é essa, de grande insegurança da população quanto àquilo que está por vir. Interessante que eu até já falei com você outras vezes sobre essa questão de insegurança, inclusive insegurança na economia, nos investimentos dentro do próprio país. Falamos muito sobre taxação de outros países, o governo Donald Trump taxou países como a China em cerca de 145%, para os itens que são importados para os Estados Unidos, mas quando se fala em economia interna, também há esse receio, ainda há essa preocupação dos americanos sobre a economia? Sim, com certeza, Neila, porque o americano sabe que essa imposição de tarifas para outros países, e aí a gente está falando de Brasil, México, Canadá, principalmente China, a gente tem produtos da China vindo para os Estados Unidos já com quase 300% de tarifa a mais isso daí. Hoje até teve uma grande polêmica na sala de imprensa durante lá na Casa Branca,
da própria porta-voz do presidente Donald Trump, falando sobre uma questão da Amazon, que a Amazon aí ameaçou a publicar as tarifas embutidas nos produtos que vêm de fora, ou seja, mostrar para o americano o porquê do aumento de alguns determinados itens importantes para o americano, do comércio geral aqui nos Estados Unidos. E aí faria como se faz muitas vezes no Brasil, onde vem discriminado ali todos os impostos e encargos sobre produtos. Então a Amazon ameaçou, depois o porta-voz da própria Amazon desmentiu isso, mas mesmo assim a Casa Branca está encarando com bastante realidade essa situação. Então eu estou dizendo isso só para ilustrar um pouquinho de como o americano está temeroso mesmo com essa imposição de tarifas em países como a China, porque se sabe que muita coisa que existe aqui nos Estados Unidos vem de fora. Então, se você aumenta essa tarifa, alguém vai ter que pagar essa conta. E quem paga essa conta, infelizmente, é a população. Continuando dentro dos Estados Unidos e falando sobre a questão da imigração que vem sendo combatida de forma muito dura por Donald Trump, a questão da imigração também está preocupando os americanos de alguma forma ou não? Eles entendem que é o melhor caminho mesmo, até para a própria produção e para a população americana? Neste quesito da imigração, o americano apoia veementemente as ações do presidente Donald Trump, até porque nós estamos falando de uma lei federal e toda lei tem que ser cumprida. O americano sabe de que lei é lei e ela tem que ser obedecida, independente de ser o próprio americano ou o estrangeiro aqui. Então, o que está se fazendo, na verdade, em termos de imigração, é nada mais além do que o cumprimento da lei. Não existe o excesso disso. O que existe, na verdade, é um movimento do presidente Donald Trump em tentar burlar um pouco essa legislação, essa lei já, que é uma lei federal que você não pode mudar ela da noite para o dia. Mas o maior problema quando a gente fala de imigração, na verdade, é a notícia, é o peso que a própria Casa Branca coloca, o próprio presidente Donald Trump coloca em cima desse tema. Porque se nós formos ver, Neila, os dados de deportação, os dados estão muito aquém daquilo que aconteceu no governo Biden, por exemplo. Então eu posso dizer que as declarações do presidente Donald Trump são desastrosas, porque acaba criando um clima de insegurança no país inteiro. E aí a gente está falando de uma comunidade de imigrantes, tanto documentados quanto os indocumentados, porque querendo ou não, quem tem green card também sabe que aquele documento ele é provisório, ele não é definitivo, ele pode ser cassado. Para você ter ideia, eu falava de números, da questão de imigração. Na gestão de Donald Trump, dentro destes 100 dias, foram deportados 139 mil pessoas para fora dos Estados Unidos. Tiraram aqui, através de aviões, como nós pudemos acompanhar, foram deportados 139 imigrantes. Na gestão Biden, a média mensal era de 57 mil. Então, se você pegar a média do Trump e a média do Biden, a média do Biden é muito maior, com certeza, do que a de Trump. Então, assim, o barulho que é feito pela Casa Branca causa realmente um grande temor, mas os números provam justamente ao contrário. Estão se deportando muito menos do que da era Biden. Tem outro barulho que foi feito por Donald Trump, inclusive à época da campanha, que era sobre acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele disse que acabaria com essa guerra em um mês. Até o momento, nada, né? Temos 100 dias aí de governo e nenhuma negociação, nem com Rússia e nem com Ucrânia, né? Esse é um tema bastante interessante. Acaba sendo engraçado para a gente não chorar, porque a real proposta de campanha do presidente Donald Trump era, na verdade, de acabar a guerra entre Ucrânia e Rússia em 24 horas. Essa era a chave de campanha dele quanto a essa questão desse conflito entre os dois países. Não era nem de uma semana, de 24 horas. Isso não aconteceu. E ele viu que realmente os Estados Unidos não conseguem interferir de maneira direta, e a gente sabe que o problema está na Rússia, nem tanto na Ucrânia. Houve todo aquele desconforto no Salão Oval, da briga entre o presidente Zelensky e o presidente Donald Trump, muito motivado pelo vice-presidente americano, mas a gente sabe, e o próprio presidente Donald Trump sabe, que o problema está lá na Rússia, e não na Ucrânia. Então é muito difícil. Vamos ver se essa semana acontece alguma coisa, mas isso a gente pode colocar numa listinha de promessas
não cumpridas. Interessante como ele vê a importância disso, que ele decidiu se reunir com o Volodymyr Zelensky lá no velório, nem velório, já no funeral do Papa Francisco, conseguiu um espaço importante na Capela Sistina para poder se encontrar com o Volodymyr Zelensky, os dois sentadinhos numa cadeira frente a frente ali, falando sobre, possivelmente, a guerra entre Rússia e Ucrânia, ou seja, Donald Trump está dando valor de fato ao término dessa guerra. Uma coisa que eu sempre falo, que no período em que o Donald Trump administrou no seu primeiro mandato, o cenário geopolítico internacional era totalmente diferente do de agora. Nesse caso da Ucrânia, o Trump tentou, na verdade, emplacar realmente o mesmo método que ele usava no primeiro mandato, de ir no grito, ir no discurso, mas ele sabe que não é bem assim, até porque o problema também da resolução não está em só lidar com a Ucrânia, ele também está lidando com todo o bloco europeu. Então ele não está lidando somente com o país. Então existe uma pressão internacional do bloco, do euro ali, que é muito forte, que ele não pode desconsiderar. Até que depois desse embate que teve dentro da Casa Branca, que foi desprezível, diga-se de passagem, o presidente Zelensky foi praticamente expulso da Casa Branca, houve uma reação da comunidade, dos primeiros ministros da Europa, dos presidentes ali, de falar assim, olha, Trump, não é bem assim que você resolve essa questão. Então, o Trump entrou muito inocente, vamos assim dizer, para a gente não dizer outra palavra, e viu que realmente o buraco é muito mais embaixo. Não é tão simples resolver essa questão. Não é chegar lá e dar chinelada na Ucrânia, não. Ele sabe que ele está lidando com outros países e que tem peso e que tem importância geopolítica ali na região e que afetam diretamente os Estados Unidos, querendo ou não, economicamente, inclusive. Para a gente terminar, Fernanda, eu vou usar o termo que você acabou de usar, que é chinelada. Falando em chinelada que Donald Trump deu no Canadá, ele que deu chinelada no Canadá, no México, seus vizinhos aí ao norte e ao sul, mas no Canadá eu vou falar agora porque o premier do Canadá, Mark Carney, venceu as eleições e mandou um recado direto ao Trump, dizendo a ele que jamais irá ceder aos Estados Unidos, que os Estados Unidos estão tentando quebrar o Canadá e que o país jamais vai ceder aos Estados Unidos, ou seja, mais um problema aí para Donald Trump. Uma coisa que Trump se enganou bastante, e aí eu acho muito difícil ele se enganar, mas vamos entender assim, de que, na verdade, o Canadá não tem uma boa relação somente com os Estados Unidos, ele tem com a Europa, assim como os Zelensky também tem. Então ele não pode isolar ou ameaçar o Canadá da maneira com que ele estava fazendo, porque sabe que tem apoio também da Europa ali e, querendo ou não, o Canadá tem muito mais proximidade ideológica e tudo da Europa do que com os próprios Estados Unidos. E ali eu posso dizer que, independente da situação do partido político que vá governar o Canadá tem a sua importância, até porque muita coisa que tem aqui nos Estados Unidos vem também do Canadá, da mesma forma do México. Então não adianta o Trump sair realmente batendo em todo mundo, assim à torta direita, porque sabe que realmente os Estados Unidos não se preparou economicamente, não criou uma base de industrialização e agora depende. Então o que acontece na verdade é que toda essa verborragia de Trump com o cenário internacional, com o Canadá, com a Groenlândia, com o Brasil, com todos os países, não dá nada certo. É um tiro na água, é um tiro no pé que acaba realmente prejudicando, na verdade, a economia dos Estados Unidos. A gente vinha, na verdade, amigos do Metrópole, com uma inflação diminuindo. A gente começou com janeiro com 3%, depois foi para 2,8%, depois foi para 2,4%. Agora a previsão é de subir para 3,3% só com essa brincadeira de tarifas e de tentar invadir o Canadá, de tomar o canal do Panamá. Então, ele vai sentir e já sentiu na pele, inclusive o seu braço direito, que parece que não é mais braço direito, o Elon Musk, já sentiu na pele que a briga realmente econômica e financeira nos Estados Unidos não é coisa de primário, não, é coisa realmente de pessoas muito graduadas. E a gente continua acompanhando, vamos ver se quando completar 200 dias a gente faz uma nova análise, se vai haver alguma mudança de pensamento aí de Donald Trump. Fernando Hessel, observador da Casa Branca, obrigada mais uma vez pela gentileza de falar com a gente aqui no Boletim Metrópolis. Eu que agradeço, estou sempre à disposição aqui, sempre que precisar. Um abraço a todos os amigos.